Fala galera do João Toledo, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Então vamos lá, resolver a atividade 3 aí, a pedido de alunos que não estão entendendo. Então eu vou fazer o exercício e explicar os exercícios, tá ok? Vamos lá, exercício número 1. Sabendo que o terreno possui 50 metros de largura, em sua representação em um desenho, é de 20 centímetros. Encontre a escala desse desenho. Então a gente tem lá 50 metros, o desenho representa 50 metros no desenho de 20 centímetros. Então, como as grandezas aí em, estão não são as mesmas, então a gente tem que passar elas para centímetros, né? Ou para metros. No caso aqui, centímetros, porque se fosse em metros a gente ia passar um número decimal e ia ficar complicado a divisão, né? Então a gente passa os 50 metros para centímetros, então dá 5.000 centímetros, tá? Então, as duas grandezas sendo iguais, tanto os 50 metros quanto os 20 centímetros, 50 metros, a gente percorrendo na escala aí de unidade de medidas que a gente já sabe, que a gente aprendeu, dá 5.000 centímetros, tá? Então a gente pega ele quer saber qual que é a escala do desenho. Então a gente vai pegar 20 centímetros e colocar sobre 5.000, tá? Então, que é o que eu fiz aqui, ó. 20 centímetros está para 5.000 centímetros, tá? A gente corta um zero do 20 e um zero do 5.000. A gente pode fazer isso porque é uma divisão, tá? A gente chega aqui 2 sobre 500, tá? Ou seja, a cada 2 que a escala do desenho então vai ser 2 por 50. A gente pode fazer dessa forma ou dar esse tipo de resposta. 2 dividido por 500, tá? Que é também a mesma coisa. 2 centímetros está para 500 centímetros, tá certo? Pode ser das duas formas, está ok, tá? Agora vamos descer aí pro segundo exercício. Então a gente tem lá, numa sala de aula temos 45 alunos, sendo que 10 são homens. Qual a razão entre o número de alunas, mulheres e o total de alunos na sala de aula? Então ele dá um total para a gente de 45. Só que ele fala que desses 45, 10 são meninos. Ou seja, é o que a gente não quer saber. Então a gente tira 45 menos 10. A gente acha que o número de meninas é 35. Só que ele pergunta qual o número de alunas meninas e o total de alunos na sala. Então, a gente não achou que é 35 aqui meninas? Então a gente coloca 35 sobre 45, que é o número total. Divide em cima e embaixo por 5 é igual a 7 sobre 9. Ou seja, a cada 9 alunos, 7 são meninas, tá? Então, a gente simplifica aqui 35 sobre 45, que a leitura correta é 35 está para 45. Então, a gente acha que a cada 9 meninas, a cada 9 alunos, 7 são meninas, tá? Sendo que 10 são meninos. Tá certo? Esse é o exercício 2. 7 está para 9. Tá certo, pessoal? Vamos no exercício 3 aí rapidinho pra gente poder resolver isso, matar isso logo. Então vamos lá. O 3, exercício 3. O motorista realiza uma viagem entre duas cidades com uma distância de 120 km em 2 horas. Qual a velocidade média que o motorista viajou? Então ele quer saber qual a velocidade que ele percorre 120 km em 2 horas. Então tá aqui, a gente achou as duas grandezas, que a primeira foi quilômetro, que é a distância, e a segunda que é em horas, que é tempo, tá? Então 120 quilômetros em 2 horas. Qual a velocidade média? Então 120 está para 2
né? Ou 120 dividido por 2 igual a 60 km por hora, que é a velocidade dele, tá? Para percorrer os 120 km em 2 horas. A velocidade tem que ser de 60 km por hora. Tá certo, pessoal? Muito importante vocês saberem interpretar o exercício e descobrirem e definirem as duas grandezas, porque senão vai dar errado, pessoal. Então vamos lá. Número 4 aqui, rapidinho. Número 4. A respeito das grandezas proporcionais, assinale a seguir a alternativa que for correta. A velocidade, então, alternativa A. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais? Não, está incorreto. Por quê? Porque se aumentarmos a velocidade de um automóvel, a distância percorrida por ele aumenta também. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Tá ok? Então a letra A está incorreta. A letra B. A quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais? Não, está errado também. Está incorreta. Por quê? Porque quanto maior o número de funcionários em uma fábrica em condições ideais de trabalho, maior será a quantidade de mercadorias produzidas. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Então, letra C aí. A área da base de um prisma e seu volume são grandezas diretamente proporcionais? A C está correta. Por quê? Assumindo que a altura do prisma não será alterada, ao aumentar a medida da área de sua base, a medida do volume aumenta também. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Letra D e E aí está incorreta, tá, pessoal? Por quê? Eu vou explicar. A alternativa D está incorreta por quê? Porque se a gente aumentar a distância percorrida pelo táxi, a gente aumenta também o valor final pago pela corrida. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais. E a letra E aí está incorreta porque, aumentando a velocidade do automóvel, o tempo gasto no percurso será reduzido. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais, que é a alternativa C. Então, essa é a alternativa E. A alternativa correta é a alternativa C aí pra gente, tá bom? Então, de novo, tem que saber interpretar o problema, senão vocês não vão conseguir fazer. Então vamos aí para a atividade 5. Então, atividade 5 aí, pessoal. Qual a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora? Então, de novo, a gente tem que saber interpretar os exercícios. Então, a gente achou lá, depois de descobrir as grandezas, velocidade e tempo. Tá certo? Então, vamos colocar cada item no seu devido lugar. Então, se 30 km por hora ele faz em 6 horas, ele percorre em 6 horas, quanto de velocidade ele vai percorrer em 2 horas, tá? Ou seja, lembra lá no exercício de cima, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente faz a pergunta para nós mesmos. Se a gente aumentar a velocidade, meu tempo vai diminuir ou vai aumentar? Vai diminuir. Então, aumentando a velocidade, meu tempo diminui. Então, eu coloco aqui, ó. Só que nessa grandeza que está diminuindo, a gente tem que inverter ela. Então, vai ficar o que era 6 sobre 2, vai ficar 2 sobre 6 igual a 30 sobre x. Nós multiplicamos em cruz, fica 2 vezes x igual a 6 vezes 30, 2x igual a 180, x igual a 180 dividido por 2. Como você achou esse 2, professor? O 2 que estava multiplicando o x, a hora que ele passar para o lado de lá do igual, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 180 dividido por 2, o x é 90. Então a gente substitui mentalmente.
a gente de 30 para 90 a gente aumentou. E o tempo? Então, esse tempo em 2 horas ele vai ter que andar a 90 km por hora para poder conseguir fazer em 2 horas. Tá ok, pessoal? Muito importante vocês saberem interpretar o problema para descobrir as grandezas, tá? E depois colocar os números nas grandezas que eles são cabíveis, tá certo, pessoal? Leia o exercício 2, 3, 4 vezes, não tem problema. O importante é que vocês consigam identificar as grandezas aí, tá bom? Para resolver o exercício certo. Então, comentem aí em caso de dúvida, abaixo do exercício, comentem em caso de dúvida e ou no mural da plataforma. A gente se vê nos próximos vídeos, tá ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos a todos.